Retomamos o nosso estudo do capítulo 3 do livro do Gênesis. O relato da culpa original, a queda dos nossos primeiros pais. O último encontro, nós centramos nossas atenções no versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Uma vai esmagar a cabeça da outra, a mulher vai esmagar a cabeça da serpente. A serpente, por sua vez, reagindo, vai ferir o calcanhar da mulher. A desproporção mostra já que a vitória vai ser de Cristo, que virá ao mundo segundo a carne, na carne, nascido de uma mulher, segundo a lei, para remir os que estavam sob a lei. Por isso, no Evangelho segundo João, toda vez que Nossa Senhora é nomeada por Jesus, ela é chamada não de mãe, nem de Maria, mas de mulher. Então, essa frase, esse qualificativo, é um elogio. E, na verdade, é um direcionamento das palavras de Jesus para aquela em quem está se cumprindo a profecia feita lá atrás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Isso sem falar do capítulo 12 do Apocalipse de São João, a mulher vestida de sol, coroada de estrelas, com a lua debaixo dos pés, prestes a dar à luz. Essa mulher é a igreja, essa mulher também é Maria. Já vimos isto exaustivamente. Agora, vamos ver na corporeidade e mais ainda, na psicossomaticidade do homem e da mulher, as consequências do pecado. Primeiro, o Senhor vai falar com versículo 16, a mulher. Primeiro fala com a serpente, é um monólogo. Depois o segundo monólogo com a mulher. Terceiro monólogo com o homem. Então, para cada um, o Senhor Deus tem, por assim dizer, um recado. A serpente vai ser punida, a mulher vai ser punida, o homem vai ser punido. Já vimos a dimensão da punição na ótica de Deus, citamos no encontro passado, e eu já pedi exaustivamente para vocês decorarem Gálatas capítulo 6, versículo 7, o que o homem semeia, isso ele colherá. Está claro? A morte entra no mundo por uma decisão livre do homem e da mulher. A primeira vez que a palavra, que a realidade da morte é citada por Deus, ela é citada num âmbito bem preciso. É bom sempre recordar, nunca se deve esquecer. Se comerdes deste fruto, morrereis. Nem o Senhor obriga o homem e a mulher a comer o fruto, nem os impede. Coloca o fruto da árvore da ciência do bem e do mal como uma possibilidade. Se vocês comerem, não comam, é o desejo de Deus. O desejo de Deus não é que eles morram. Portanto, não é que eles comam e, como consequência, morram. O desejo de Deus é que eles não comam. Não comais, pois no dia em que comerdes, morrereis. Então, não há espaço na Bíblia, do começo ao fim, para se afirmar nem remotamente que Deus sonhou, que Deus quis, que Deus desejou a morte para o homem e para a mulher. Está claro? Aliás, esse já é o assunto do encontro anterior, do penúltimo, do antepenúltimo e de todos os outros, desde quando começamos a estudar o capítulo 3 do livro do Gênesis. Vamos agora ao monólogo do Senhor Deus dirigido à mulher, versículo 16. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. Parece, atenção, parece que o parto concebido por Deus, não haveria dor durante o seu desdobramento, porque a dor aparece aqui como uma realidade
posterior ao pecado. Vocês repararam bem o nascimento de Caim e Abel. Onde ele aparece? No capítulo 4. Deem uma olhada. No capítulo 4. Antes do pecado, Eva não tinha gerado ninguém. Nem gerou Caim, nem gerou Abel, nem gerou os demais. Não se pode dizer, todavia, que quando ela cometeu o pecado, ela era virgem. Não. Porque no capítulo 1, no capítulo 2, nós temos uma ordem do Senhor Deus, conferindo poderes a ambos: crescei e multiplicai-vos. E também o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, de sorte que já não são dois, mas uma só carne. Isso foi antes do pecado. Ora, se nós temos no versículo 16 uma realidade que não havia sido cogitada, citada, manifestada evidentemente, não, porque Caim e Abel entram na história, na narrativa bíblica, no capítulo 4. A conclusão é que Eva, quando recebeu esta punição, não havia ainda gerado. Ela não tinha ainda tido a experiência do parto. Pergunta-se, aqui é conjectura, aqui é uma mera conjectura, se não houvesse o pecado, o parto seria sem dor? É difícil dizer, porque o que a realidade apresentou foi o pecado. Acerta, portanto não fere o texto bíblico, quem diz, se não houvesse o pecado, o parto não seria dolorido. E o fundamento é o versículo 16. Essa realidade tão bonita, associada à ordem que o Senhor Deus confere ao homem e à mulher, particularmente à mulher, com o pecado, doravante será dolorida, será sofrida. E o verbo multiplicar torna, por vezes, o parto dramático. As convulsões, as cólicas, o organismo começa a manifestar um estado de agonia, por assim dizer. É lógico que até com uma operação, digamos, provocada, não o parto natural, há um certo sofrimento. Pelo menos o pós-operatório. De qualquer maneira, a dor vai, doravante, estar sempre associada ao ato de dar à luz a vida que foi gerada naquele ventre. Mas o mais dramático é a multiplicação dos sofrimentos do parto. É lógico que esse sofrimento não deve ser entendido apenas uma semana antes, 2 dias antes, ou os minutos que antecedem o próprio parto. O pré-natal de não poucas mulheres, por vezes é marcado pela dor, pelo sofrimento. Ou seja, o processo da geração até o nascimento do ser humano, enquanto essa vida está no ventre da mãe, a possibilidade do sofrimento, ela é bastante concreta. Todos vocês, sobretudo as mulheres, sabem da necessidade de se fazer o pré-natal para tomar todos os cuidados do ponto de vista da alimentação, de todo um contexto de medicamentos, até de terapias, de exames, etc., para que o risco de uma complicação durante os 9 meses seja diminuído e, se possível, isso é o ideal, seja extirpado. Mas parece que a medicina não consegue chegar ao ponto zero. Todo cuidado é pouco, mas sempre, porque a mulher é um ser humano contextualizado. O clima, a alimentação, o susto, uma perturbação, uma preocupação, uma tensão, uma discussão, pode trazer complicações e também consequências até para a vida da criança. E tudo isso está aqui, digamos assim,
embutido nestes sofrimentos multiplicados. O parto propriamente dito entra depois do ponto e vírgula, darás à luz com dores, e depois a primeira consequência da relação marital, conjugal, podemos até dizer social. Social, eu acho que ficaria mais adequado se nós colocássemos na relação entre Caim e Abel, que também é uma relação familiar, enfim. Mas a primeira chama, o primeiro sinal, a primeira consequência na dimensão social do homem, o homem é um ser social. Até então o relacionamento dos dois, Adão e Eva, era um relacionamento puro, era um relacionamento não marcado pela tensão, digamos assim, fraterno, respeitoso, uma paridade de direitos, se quisermos usar uma linguagem um pouco jurídica. Mas agora o pecado vai atingir frontalmente, diretamente, a relação entre o homem e a mulher, que não mais vai ser, não será, ou pelo menos dificilmente, não sem sacrifício, não sem dor, não sem sofrimento, não sem esforço. Será preciso, digamos, um esforço tremendo na relação conjugal, para que esta relação não descambe nestas duas palavras, da parte da mulher, o desejo que impele, e da parte do homem, a vontade de dominar sobre a mulher. É uma consequência do pecado original. O pecado traz uma perturbação, um conflito bem concreto, o risco, a possibilidade de domínio da parte do homem e de, um impulso. Vamos pegar uma palavra que defina bem o desejo, um impulso concupiscente. Concupiscência. Concupiscência é o quê? A concupiscência é a inclinação, que em si é boa quando o objeto da concupiscência não é pecaminoso. Porém, o pecado desvirtua a concupiscência. Concupiscência para comer, inclinação para comer. Eu tenho fome e quero comer. Isso em si não é um mal. O problema é que quando essa concupiscência não é regrada, se torna algo desregrado. Aí nós temos a gula, que é o excesso na comida, o excesso na bebida. A concupiscência para o próprio ato sexual. A inclinação para o ato sexual na vida matrimonial em si não é um pecado. Qual foi a ordem de Deus? O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, de sorte que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, no matrimônio, homem e mulher, um desejar o outro, isso corresponde à vontade de Deus. Aqui, porém, nós temos já o desejo desvirtuado, o desejo desregrado. Sem entrar em detalhes, por favor, também, do ponto de vista sexual, o pecado traz desvirtuamentos. Pensemos nas taras, pensemos na ninfomania, pensemos nas aberrações que são tantas e tão grotescas que eu me reservo ao direito de não exemplificar nenhuma delas. Abusos, distorções, depravações no ato sexual, e tudo isso está aqui embutido. Gênesis, versículo 17, capítulo 3, depois de se dirigir à mulher, agora vem o homem. E disse em seguida ao homem. Vocês vão guardando a ordem, porque mais na frente a gente vai fazer alguma comparação com a entrada do pecado. Quem foi primeiro? A serpente fala, depois a mulher fala para a serpente, e depois a mulher, não falando para o homem, apresenta o fruto e o homem come. E depois Deus respeita uma ordem. Primeiro a serpente,
porque foi quem tentou a ambos. Na verdade, tentou a mulher, depois fala com a mulher, e depois fala com o homem. Porque ouviste a voz de tua mulher, e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer. Maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Vamos continuar os versículos 18 e 19, porque é o monólogo do Senhor Deus com o homem, com Adão. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado. Porque és pó, e pó te hás de tornar. Vamos agora por parte, porque aqui nós temos muita coisa que merece nossa consideração. Não houve nenhum problema de Adão em escutar a sua mulher. O problema não está na primeira parte da afirmação de Deus, porque ouviste a voz de tua mulher. O problema está não em ouvir, mas em atender aquilo que ela pediu, aquilo que ela propôs. Escutar as pessoas com reta intenção, não há problema nenhum. Nós somos seres sociais e convivemos com as pessoas e escutamos as pessoas com seus acertos e com seus equívocos, com suas afirmações sensatas e com suas estupidezes, com sua maturidade e com sua ingenuidade, com sua prudência e com sua precipitação. Não há nenhum problema nisso. O problema está em assentir, em concordar com determinadas propostas dessas pessoas, sobretudo quando elas são ilegais, quando elas são imorais, quando elas são frontalmente contrárias a Deus, a voz da nossa consciência retamente iluminada pela palavra de Deus. Aqui, por favor, a primeira maldição de Deus depois da maldição da serpente. Maldita és tu entre todos os animais da terra. A serpente, ela é amaldiçoada por Deus. Serás maldita, por favor, versículo 14. Serás maldita entre todos os animais e feras dos campos. Essa maldição de Deus não significa dizer que Deus deixará de amar a criatura, que Deus deixará de amar o demônio. Deus não deixa de amar ninguém. Em Deus não há mudança, em Deus não há câmbio, em Deus não há transformação. Deus não é ora sim e ora não e depois não. A maldição, olha a etimologia da palavra maldição. Tua fama será péssima. Tu, doravante, serás chamado de tentador, de causador da desgraça, da miséria, da ruína, da destruição do homem. Tu serás inimiga. No versículo 15, porém, inimizade, inimigo do gênero humano. Lembrem-se, nesse sentido, os qualificativos que São João, no Apocalipse de São João, atribui à serpente, e são, Apocalipse capítulo 12, vamos dar uma olhadinha, por favor, são qualificativos nada agradáveis. São reflexo desta maldição, ou seja, de agora em diante, sua fama será péssima. Todas as pessoas dirão mal de você. Da Virgem Maria, quem lembra, no Magnificat, o que é que ela diz? Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, e a inimiga dela, maldita. Apocalipse capítulo 12, Apocalipse 12, versículo 9. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio, Satanás, sedutor do mundo inteiro. Pronto, aqui está a maldição.
Na Bíblia, depois do pecado, não existe um único adjetivo favorável, um único adjetivo elogioso ao demônio. Não se pode, na Bíblia, elogiar o demônio. Salvo se você disser ele é criatura de Deus. Mas enquanto criatura, por favor, toda criatura de Deus é boa. Enquanto tal, Deus não cria nada mal. Enquanto criatura, ele é obra de Deus. E é algo belo. Enquanto criatura, o problema é que essa criatura, com sua liberdade, desvirtuou o sentido que Deus quis originariamente para essa criatura. Fora disso, não há nenhum elogio. É um ser maldito. Maldito. Amaldiçoar o demônio, portanto, não é nenhum pecado. Porque o próprio Deus o amaldiçoou. Maldito, malditas tu entre todos os animais da terra. Muito bem, lá no versículo 14, serás maldita entre todos os animais e feras dos campos. Mas vejam, curioso que Deus não amaldiçoa a mulher, Deus não amaldiçoa o homem. Deus amaldiçoa a terra. Reparem, serás, versículo 17, maldita seja a terra por tua causa. Pergunta, atenção agora, raciocinem. Se a terra é obra de Deus, e Deus criou tudo bom, lembram da narrativa? E Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. E quando criou o homem, o texto diz, e Deus viu que era muito bom. Dom José, não parece uma incoerência? Que agora, o mesmo Deus que tem achado a terra boa, amaldiçoe a terra? Coitadinha da terra, poderia dizer algum funcionário do IBAMA, ou então de alguma ONG ecológica. A terra tem culpa por acaso? Olhe como termina a frase, porque o segredo da maldição está no finalzinho da frase, por tua causa. Isto é, eu criei tudo bom, o problema é que você desvirtuou, primeiro, sua inteligência e sua vontade, rompeu a relação comigo, tornou-se meu inimigo, decisão sua, indispôs-se com a mulher, e agora a relação com ela, que até então era boa, vai se tornar conflituosa, e a relação sua com a terra, que eu conferi, que a terra produzisse todos os frutos para vocês, conferi poderes para vocês povoarem e submeterem a terra, tudo era muito fácil, nenhum problema, nenhum atrito, nenhuma dificuldade, nenhum sofrimento. Mas agora, com o pecado, a relação vai continuar. Você vai tirar da terra o sustento. Como outrora, as ervas são para você comer, os animais para você comer. Só que antes do pecado, tudo excluía, nada permitia o sofrimento, a dor. A relação do homem com a natureza não era sofrida, não era conflituosa, não era sacrificada, não era com suor. Agora vai ser, por tua causa. Essas expressõezinhas, elas são fundamentais, e penso que aqui, o por tua causa, isso talvez ajude esse versículo a vocês aconselharem, confortarem, consolarem aqueles que, por causa do seu grande sofrimento, da sua luta, da sua labuta, aqui, ali ou acolá, vierem a blasfemar contra Deus, reclamando do sofrimento, acusando, culpando Deus. Por que minha vida é tão sofrida? Por que as coisas são tão difíceis para mim? Por que as coisas são tão sacrificadas para mim? Por que para conseguir as coisas eu tenho que suar tanto, que sofrer tanto, que estudar tanto, que me sacrificar tanto? Por tua causa. Somos solidários com os nossos pais, que introduziram no mundo, na relação de viver, agora já é sobrevivência, que é bem diferente, para que eu sobreviva.
eu tenho que me relacionar com a natureza que Deus colocou ao meu redor, natureza na qual eu estou inserido, e isso vai ser sofrido. Por isso, queridos jovens solteiros aqui presentes, será preciso queimar as pestanas, será preciso trabalhar, será preciso estudar, será preciso batalhar para passar naquele concurso, para obter aquele emprego, para perseverar no seu emprego, para, enfim, para garantir o seu sustento. Esta é a lei da vida depois do pecado, e assim será. Nenhuma profissão, nenhuma garantia de sobrevivência, nenhuma labuta na face da terra para garantir o pão de cada dia vai estar imune do cansaço, do sofrimento, da dor, das perturbações, das lamentações, das lágrimas derramadas, dos atritos, dos conflitos em âmbito de trabalho, com a vizinhança, seja lá o que for. Essa é a herança maldita que temos que carregar como consequência da desobediência dos nossos primeiros pais. Maldita seja a terra. Atenção, não estou falando aqui não se deve entender a terra como o elemento material. Se fosse assim, somente os agricultores teriam nesse versículo uma aplicação. Mas a terra, eu me refiro ao planeta Terra, a todo o planeta Terra, a tudo aquilo que a terra apresenta, proporciona como situação, contexto no qual nós devemos garantir a nossa sobrevivência, o nosso pão de cada dia, enfim. É a terra em tudo aquilo que ela tem de sociabilidade, tudo aquilo que ela tem de natureza, de dramas, de relacionamentos, enfim. E aqui entra a sociologia, a antropologia, a economia, a política, enfim, tudo aquilo que integra o planeta Terra. A Terra agora está, e por favor, eu queria fazer uma pergunta a vocês, aqui é importante, a Terra gemendo dores de parto, a Terra convulsionada. Essa expressão é de São Paulo na carta aos Romanos, e por favor vamos procurar, a criação geme, dores de parto, aguardando a redenção, a libertação. 8:22, obrigado. Aliás, quem tem sua caneta, eu vou pedir para lá em Gênesis 3:17, colocar ali do lado Romanos 8:22, está certo? Vamos ler em voz alta Romanos 8:22. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia. Como que? Então, vocês imaginem o planeta Terra, e aqui não é preciso ir muito longe, os últimos noticiários, a guerra nascia, mas aquilo é de partir o coração. Não importa quem bombardeou, bombardear um hospital para matar crianças. Isso talvez seja uma gota d'água nesse universo de tragédias, de coisas espantosas, repulsivas, repugnantes. A criação que geme dores de parto na Síria, ali onde age o Estado Islâmico, ali onde tem a corrupção, ali onde as injustiças campeiam, ali onde os direitos fundamentais da pessoa humana são desrespeitados. Tudo isso consequência dessa desobediência crucial lá nos primórdios. Isso entrou na história não por vontade de Deus, não pelo querer de Deus, mas por este abuso desta liberdade, dom tão precioso que Deus conferiu ao homem e que ele, instigado pela serpente, não soube bem aproveitar e equivocadamente, tragicamente, terrivelmente utilizou a sua liberdade. Então, voltando a Gênesis 3:17, eu acho que é bom colocar aí do lado, confira, o Romanos 8:22. E concluindo, tirarás dela com trabalhos penosos, veja, qual é a diferença da relação do homem com a terra, com os animais, enfim, antes do pecado e depois do pecado. Essas duas palavrinhas, trabalhos penosos, ou melhor, uma palavrinha. Antes o trabalho não era sofrido, o trabalho não era sacrifício, agora é trabalho penoso.
o teu sustento todos os dias da tua vida. Bem, é perfeitamente compreensível que uma pessoa ouvindo ou lendo isto, todos os dias da minha vida eu vou ter que penar, vai ter que penar, sim. É lógico que não é somente esse dado, porque Cristo teve compaixão da humanidade, assumiu a humanidade, encarnou-se por nós, sofreu, morreu, derramou seu sangue precioso, reconciliou-nos com o Pai, abriu-nos as portas do paraíso, pela fé e pelo batismo, aquele que a ele se entrega e vive na graça de Deus, não é que ele fica imune de trabalho, muito menos de trabalho penoso. Os trabalhos penosos continuam. Lembrem-se qual era a profissão do pai adotivo de Jesus: carpinteiro, São José. Jesus era carpinteiro, como o seu pai adotivo, São José. Maria Santíssima, uma mulher do lar. Nenhum deles foi imune do sofrimento, da pena de um trabalho sofrido, de um trabalho sacrificado, enfim. Conosco não seria diferente. Esta é a canga, esta é a consequência que temos de assumir, dado que pela humanidade somos herdeiros de toda a natureza de Adão e de Eva, somos solidários segundo a humanidade, porque segundo a carne somos filhos de Adão e de Eva, e tais consequências vão ser aplicadas, vão passar para toda a humanidade, todos os filhos de Adão e de Eva. Versículo 18: ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Eu queria que no capítulo 2, versículo 16, só o versículo 16, podes comer do fruto de todas as árvores do jardim. Depois do pecado, a ordem continua. Isso não foi tirado por Deus. Versículo 29 talvez seria melhor: eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. Aqui não aparecem os espinhos, aqui não aparecem os abrolhos, os cardos, e tu comerás a erva da terra. Agora, a novidade não é comer a erva da terra, a ordem já foi dada lá atrás. Agora, o elemento é a dificuldade que isso vai causar para você. E, de fato, peguemos a experiência de um agricultor que vai plantar alface. Não é fácil. Primeiro você tem que escolher boas sementes, depois você tem que depender da terra que nem sempre está úmida, depois você tem que depender do clima, se chove muito prejudica, se não chove também traz... Enfim, e durante o processo da semeadura até a colheita, você tem que cuidar da terra, você tem que desbastar, você tem que pegar a enxada para tirar as ervas daninhas que podem concorrer e dificultar o crescimento da erva. Você tem que tomar cuidados também, colocando uma cerca para que os animais que se alimentam daquela erva... Ou seja, é sofrido. Nada doravante vai ser fácil. Agora... tudo vai ter o seu peso, tudo vai ter a sua dificuldade, a sua laboriosidade, e isso é consequência do pecado. Versículo 19, o suor, atenção, aqui não deve ser entendido como um fenômeno natural. As glândulas sudoríparas que estão espalhadas em todo o nosso corpo, quando o corpo está num ambiente quente, como mecanismo de reação, as glândulas sudoríparas produzem aquele líquido para quê? Para banhar o corpo, para aliviar a quentura, enfim, por isso a gente sua. Não é disso que fala o versículo 19, mas é suor do rosto, no sentido de sacrifício, de pena, de cansaço. Aquilo que nós experimentamos depois de um dia de muita reunião, de muito trabalho, de muita ordem recebida, de muita ordem dada, de fiscalização, de vigilância. Você chega em casa um trapo. Eita, mas hoje foi... Pois bem,
é o suor do rosto, é o trabalho que traz como consequência o cansaço mental, o cansaço físico, o cansaço psicológico, o estresse. Palavra bonita aqui no Distrito Federal, que também tem o nome de canseira, lá no Nordeste, enfim, o esgotamento psicossomático do ser humano associado ao trabalho. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto. Ou seja, para garantir o dinheiro, o salário, a manutenção, a sobrevivência para nós, para os outros, para aqueles que amamos, para garantir dias melhores, para garantir conforto, para, enfim, realizarmos os nossos sonhos, os nossos projetos, o comer o pão. Vejam que no Pai Nosso, quando Jesus coloca o pão nosso de cada dia, ele não se refere, nenhuma pessoa seria tão ingênua em pensar que quando Jesus colocou no Pai Nosso o pão nosso, ele se referia a pão de padaria. Mas o pão, no sentido bem mais amplo, o sustento, a nossa sobrevivência, o nosso patrimônio, a nossa vida digna, enfim, viver com dignidade, viver bem, o máximo possível. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra. Agora, veja, até então, a única relação do homem com a terra era uma relação, digamos, positivamente falando, antes do pecado, de exploração. A terra é um dado de Deus, é um presente de Deus para que eu viva. Ela contém tudo aquilo de que eu preciso para viver dignamente. Ela com tudo o que ela contém, os animais, as plantas, terra também no sentido mais amplo, planeta Terra, com a água doce, com a água salgada, com todos os animais que estão ali dentro, e também com os animais que pululam nos ares, etc. Mas, a partir de agora, e Deus ainda não tinha dito, que a morte do homem teria relação com a terra, pois agora vai ter. Até que voltes à terra de que foste tirado. Lembram que Deus fez o homem do barro. Linguagem figurada, por favor, que não pode ser interpretada ao pé da letra. Não vamos mais entrar nesse assunto, porque és pó, e pó te hás de tornar. Aqui nós temos a sentença mais dura que Deus pronuncia no livro do Gênesis. Por favor, a ideia de um Deus que castiga já foi sumariamente rechaçada aqui em dezenas de ocasiões. Essa frase do Senhor Deus tem que estar ligada, é conexa com a outra frase, por favor, Gênesis 2:17. E eu queria, caríssimos internautas, que vocês prestassem bem atenção. O Wellington, na edição, vai colocar o texto em letras garrafais maiúsculas, se puder, Wellington. Porque essa frase de Gênesis 3:19, és pó, e pó te hás de tornar, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e pó te hás de tornar, não deve ser interpretada como castigo, como punição, como fúria de Deus, de um Deus indignado. Já que você fez isso, pois agora você vai ver o que é bom para tosse. Isso é até blasfêmia. De novo, Gênesis 2, versículo 17. Mas não comas, todos, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Ou seja, é se você comer. Qual é a vontade de Deus? No versículo 17, não comas. Ou seja, eu não quero que você morra. Não coma, por favor. Agora, se você comer, vai ter uma consequência. Eu penso que o estudo da Bíblia, assim mastigadinho, ajuda a dissipar determinadas ideias grotescas que algumas pessoas colocam na cabeça. Velório, sobretudo em situação trágica, velório de quem morreu em acidente, velório de quem morreu novo, velório de quem morreu instantaneamente, velório de quem morreu depois de um longo sofrimento.
é uma ocasião, eu diria quase unânime, para nós refletirmos o drama da existência humana. Digam se não é. Forçosamente num velório a gente é chamado a refletir sobre isso. Mas por que essa tragédia? Por que a morte? Por que tinha que ser desta forma? Essas afirmações do livro do Gênesis são importantíssimas. E numa hora como essa, é importante vir à mente esses detalhes, essas sutilezas, esses recados, essas precisações do livro do Gênesis. Quando eu partir, eu vou me dar por muito feliz quando o Papa me transferir. Não desejo nem espero, mas eu estou nas mãos do Papa. Mas quando eu for transferido, se ficar pelo menos isso na cabeça de vocês, que na Bíblia nada é colocado por acaso. Uma vírgula tem o seu valor. Uma expressãozinha, um advérbio, uma locução verbal, um complemento nominal numa frase faz a diferença. Não comas do fruto, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. Dar o nome, na mentalidade bíblica antiga, equivalia a ter uma certa posse daquele ser. Vocês já repararam que Deus não é nomeado pelas criaturas, mas Ele é quem revela o nome? Na mitologia grega, na mitologia egípcia, na mitologia romana, na mitologia siríaca, todas as mitologias antigas, o homem dava nome aos deuses. Ísis, Osíris, duas das divindades egípcias. Netuno, Urano, Plutão, Júpiter, Marte, Vênus, Saturno, deuses romanos. Zeus, Poseidon e tantos outras divindades da mitologia grega. As criaturas humanas davam nome aos deuses. No mundo judaico, na revelação judaico-cristã, é o contrário. Ninguém pode dar o nome de Deus, salvo se Deus disser qual é o nome dele. Vamos ao livro do Êxodo, capítulo 3, por favor. Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, versículos de 13 a 15. Moisés disse a Deus: quando eu for para junto dos israelitas, e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome? Vejam, até aqui, o Deus de Israel, claro, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Mas é um Deus que não revelou o seu nome. Aqui, pela primeira vez, Deus vai dizer qual é o nome seu para os homens. Ele não autoriza ninguém a nomeá-lo. Porque dar nome a Deus significa que eu tenho posse dele. Ele é a invenção minha. Ele é a obra minha. Fui eu que dei. Quem deu o nome para ele. Como os egípcios, como os gregos, como os romanos, etc, etc. Continuando, versículo 14. Deus respondeu a Moisés: eu sou aquele que sou. E ajuntou: eis como responderás aos israelitas, aquele que se chama, não é que é chamado pelos homens, que se chama, eu sou, envia-me junto de vós. Deus disse ainda a Moisés: assim falarás aos israelitas, é Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, quem me envia junto a vós. Este é o meu nome para sempre. E é assim que me chamarão de geração em geração. Ninguém pode dar nome a Deus na Bíblia. É Deus quem diz: eu me chamo assim. Dar nome significa posse. Eu fiz essa tergiversação para ilustrar o versículo 20.
pergunto a vocês: Adão e Eva foram criados por Deus bem antes do pecado, ou pouco tempo antes do pecado, não interessa, foi antes do pecado. A narração da criação de Adão e de Eva aparece no capítulo 1 e aparece no capítulo 2. Por que será que Adão coloca o nome da sua companheira de Eva somente depois do pecado e não antes? Eu acho que de certa forma a resposta já foi dada. Se dar o nome evoca uma ideia de posse, de domínio, isso só acontece depois do pecado. Esse versículo 20, portanto, deve ser lido à luz de um versículo anterior. Qual é o versículo? Tu estarás sob o seu domínio. Lembram? Gênesis capítulo 3, versículo 16. Tu estarás sob o seu domínio. Dar nome à mulher já é um reflexo. A relação entre os dois não está boa. Está perturbada. A mulher agora será tratada como posse do homem. Quem pode dizer qual é o primeiro sinal de bigamia na Bíblia? Vamos descobrir no capítulo 4. O homem já tem duas posses. Ele não se satisfaz com uma. Ele quer duas. A ordem de Deus, no capítulo 2 e no capítulo 1, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une a sua mulher, a uma mulher. Lameque tomou duas mulheres, uma chamada Ada e outra Sela. Ada deu à luz Jabel, que foi o pai daqueles que moram em tendas entre os rebanhos. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos aqueles que tocam a cítara e os instrumentos de sopro. Vejam aqui a desordem. Já temos a bigamia, que não corresponde à vontade originária de Deus na relação conjugal entre homem e mulher. A relação conjugal entre homem e mulher, conforme o desejo de Deus, bem claramente explicitado no capítulo 2 e no capítulo 1 do livro do Gênesis. O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, de sorte que já não são dois. Aqui agora já são três, ele e duas. A aberração vai chegar ao cúmulo no tempo de Salomão. Quem pode dizer quantas mulheres teve Salomão e quantas concubinas de uma vez? 300 mulheres e 700 concubinas. É o ápice da depravação. A mulher aí é posse, domínio. Lembram? Adão pôs a sua mulher o nome de Eva. A etimologia da palavra Eva é a mãe de todos os viventes. Partimos agora para as perguntas e, com a graça de Deus, no próximo sábado, eu vos garanto, estarei aqui no Distrito Federal, retomamos o fascinante, ou melhor, sim, também, mas o doloroso capítulo 3 do livro do Gênesis, porque vamos ter ainda outras consequências. O homem vai ser expulso do paraíso, a mulher também, porém, Deus vai cuidar deles, O cuidado do Senhor Deus no versículo 1 revela exatamente isto: eu não vou abandonar vocês, vocês não vão ficar no paraíso, mas eu vou cuidar de vocês. E esse cuidado, digamos assim, bastante primitivo, bastante simplório. Deus vai providenciar vestes para eles. Repare que bonito. Deus não vai abandonar os homens, nunca abandonou. E vai, aos poucos, pacientemente, preparando a criação, mas particularmente a humanidade, para aquela realidade jubilosa que vai ter o seu ponto de partida de forma positiva no capítulo 12 do livro do Gênesis, quando Deus, pela primeira vez, vai falar de forma revelada a uma criatura a mais de 16 mil quilômetros daqui, na Mesopotâmia, em Ur da Caldeia, o nosso pai Abraão. Até o próximo sábado, se Deus quiser.